Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Vamos fazer uma leitura aqui da LEP, né? Rapidinho aqui, sem nenhuma interpretação. Quem sabe que eu posso falar alguma coisinha. Então, Lei 7.210, tá? Do 11/7 de 80 e 84, né? Então, 11 de julho, quer dizer, de 1984. Artigo 1º fala o seguinte: a execução penal tem o objetivo efetivo de efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal, ou proporcionar condições para a harmonia e integração social do condenado e do internado, né? Ou seja, essa lei tem um incentivo, tem o dever de, efetivar a condenação do juiz e também fazer a ressocialização do detento ou do detido ou do internado, na verdade, que é a palavra que ele fala. Artigo 2. A jurisdição penal dos juízes ou tribunais da justiça ordinária em todo o território nacional será exercida no processo de execução na conformidade desta lei e do Código de Processo Penal. Está falando de todos os tribunais, possivelmente vão usar essa lei aqui. Parágrafo único. E o Código de Processo Penal também. Parágrafo único. Esta lei aplica-se igualmente aos presos provisórios e aos condenados pela Justiça Eleitoral ou Militar, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à jurisprudência ordinária. Ou seja, quando o preso militar ali, né, dependendo do crime que ele cometer, ele pode ir para um crime, para um quartel, né, ou para um presídio militar. Dependendo do estado, né, não existe essa cadeia militar. Então ele vai para, depois de condenado, ele vai para a cadeia comum, né? Seja, vamos supor, o Bolsonaro, né, foi condenado. Dependendo da situação, pode ir para uma cadeia comum, tá? E aí na cadeia comum, a ele vai ser praticado essa lei de execução penal. Porque geralmente em prisões militares, né, tem normas diferentes. Artigo 3º. O condenado e o internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pena, lei, né? Parágrafo único. Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. Isso aqui tá claro, né? Não é porque o preso é negro, o outro é branco, ou o outro é rico, que não vão ser distintos na cadeia. Essa aqui de cima eu vou ler de novo aqui, só para o condenado e o interno terão seus direitos assegurados, não atingidos pela sentença, né? Não é porque ele está sendo condenado que vários direitos ele vai perder. Alguns sim, mas outros não. Alguns ele não perde. Artigo 4. O Estado deverá recorrer à corporação da comunidade nas atividades de execução da pena e da medida de segurança. Toda pena, ela não vai ser só o presídio que vai praticar isso, tá? Vai ter vários órgãos da sociedade que vão se incluir também nessa sentença e ressocialização do preso. Artigo 5º. Os condenados serão classificados segundo seus antecedentes e personalidades para orientar a individualização da execução penal, né? Então, dependendo da pessoa que tem uma periculosidade maior, né, vai ser classificado numa área melhor. Vai ser classificado numa área fulano de tal que é faccionado, né, de tal facção. Ou vamos supor que aquele cara ali só roubou galinha, né? Vamos supor um cara que é travesti. Ele não vai ser jogado no meio do presídio comum, tá? Senão vai ser uma área separada lá. Artigo 6º. A classificação será feita por comissão técnica de classificação que elaborará o programa individualizado da pena privativa da liberdade, adequado ao condenado ou ao preso provisório. Artigo 7. A comissão técnica de classificação existente em cada estabelecimento será presidida pelo diretor e composto no mínimo por
2 chefes de serviço, né? Vai ser o pessoal que está trabalhando ali. Então vai ter, ó, vamos lá. Será presidida pelo diretor. Então vamos lá, temos um diretor, 2 chefes de serviço, né? Vai pegar dois policiais ali também. Então temos o diretor e 2 policiais, chefe de serviço. Um psicólogo, quer dizer, um psiquiatra, né? Um psicólogo e um assistente social, quando se tratar de condenados a pena privativa de liberdade, tá? Então, dependendo da pena de privativa de liberdade, vai ter essas 6 pessoas aqui, né? Vamos ter praticamente 3 da área da saúde, psiquiatra, psicólogo e assistente social. Pode ser considerado da área da saúde. E 2 da área da segurança, né? O diretor e 2 chefes de serviço. Parágrafo único. Nos demais casos, a comissão atuará junto ao juízo da execução e será integrada por fiscais do serviço social. Artigo 8º. O condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para a obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução penal. Então, beleza, a pessoa lá foi condenada, né? Vai cumprir pena lá de privativo de liberdade, né? Foi pro presídio, vai ter todos esses exames aqui, etc, para uma melhor adequação da sua pena. Parágrafo único. Aos exames de que trata este artigo, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. O que? Peraí, tá falando o seguinte. É o parágrafo do 8º aqui. Aos exames de que trata este artigo, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, né? Então é tanto o de regime fechado, tanto o semiaberto poderão ser submetidos a esses exames aqui criminológicos para melhor necessidade de adequação da classificação. Artigo 9. Artigo 9 está falando o seguinte: a comissão, no exame para obtenção de dados reveladores da personalidade, observado a ética profissional e tendo sempre presente peças ou informações do processo, poderá entrevistar a pessoa, né? O pessoal lá da comissão pode lá fazer essa entrevista. Segundo, requisitar de repartimentos ou estabelecimentos privados ou dados e informações a requerimento do condenado. Vamos supor que eles estão com certas dúvidas lá, né? Certos dados eles precisam, e vamos supor que eles têm informação que esse dado tá no Bradesco da cidade tal. Eles podem requisitar, né, com que essa instituição privada ceda esses dados para eles. Vamos supor um dado simples aqui, uma assinatura. Esse rapaz fazia parte daquelas gangues do Novo Cangaço, né, do pessoal que assalta bancos, e em certo assalto que ele foi fazer, a bomba explodiu e destruiu os 2 braços dele, as 2 mãos dele, ou seja, ele não tem assinatura. Mas aí ele fala que antes de assaltar esses bancos, anos atrás, ele fez uma assinatura de uma conta poupança em banco tal, ou seja, esse pessoal da comissão pode requisitar esse banco a ceder essa assinatura dele, né, para eles identificar ali como é que é a assinatura dele, a caligrafia dele, né, para possivelmente fazer uma datilografia ou outras coisas assim semelhantes. Pelo menos essa é a minha interpretação de várias outras situações, né? Foi só uma das hipóteses que eu dei. Inciso terceiro, realizar outras diligências ou exames necessários, né? Estão livres para fazer qualquer outra coisa. Parágrafo 9º. Deixa eu colocar aqui que esse 9A é grande. Não, mas aí enrolou tudo aqui, é só o 9A. Então vamos lá. Para artigo 9A. O condenado por crimes dolosos praticados contra a vida violenta. Vou começar de novo, tá? Artigo 9A. O condenado por crimes dolosos
E tá bem tipificado aqui, ó, dolosos, não é culposos, dolosos, praticados com violência grave contra a pessoa, bem como por crimes contra a vida, crimes à liberdade sexual, né, um estupro, ou por crime sexual contra vulneráveis, né? Ok, crimes sexuais contra vulneráveis, seja foto, pedofilia ou etc. Serão submetidos obrigatoriamente à identificação do perfil genético, né? Mediante extração de DNA, né, de ácido desoxibonucleico por técnicas adequadas e indolor, por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional. Isso aqui tem até uma discussão muito grande, né, sobre o direito da pessoa ter o seu DNA privado, né? Mas é um exame que eles fazem, né, para esses crimes aqui, para eles terem no banco de dados, até mesmo para eles usar futuramente, né? Até mesmo para identificação, se tem uma rebelião e o corpo desse cidadão ele é queimado, esse criminoso é queimado, para ter algum tipo de identificação, né? Ou de outros crimes futuros também que possam ocorrer. Ele é obrigado a fazer esse. Geralmente é só. Eles pegam um cotonetezinho e passam ali na boca ali, é só para ter uma questão do seu DNA ali. Parágrafo 1º. A identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigilosos, conforme regulamentação a ser expedidas pelo Poder Executivo. Parágrafo 1º-A. A regulamentação deverá fazer constar garantias mínimas de proteção de dados genéticos, observando as melhores práticas da genética forense. Parágrafo 2º. A autoridade policial, federal ou estadual, poderá requerer ao juiz competente, no caso do inquérito instaurado, o acesso ao banco de dados de identificação de perfil genético, né? Toda vez que eles tiverem, muitas vezes, investigando um crime e tiver suspeita de tal pessoa, né? Eles podem muitas vezes requisitar para saber se o DNA bate. Parágrafo 3º. Deve ser visibilizado ao titular de dados genéticos ao acesso aos seus dados constantes no banco de perfil genético, bem como a todos os documentos da cadeia de custódia que gerou esse dado, de maneira que possa ser contraditado pela defesa. Deve ser visibilizado ao titular, ou seja, né, a defesa ela tem que ter acesso a esses dados, pelo menos é o que fala aqui, até mesmo muitas vezes para eles poderem contradizer, né, para poder fazer uma defesa. Os dados do seu cliente, é claro, né? Parágrafo 4. O condenado pelos crimes previstos no caput deste artigo que não tiver sido submetido à identificação do perfil genético por ocasião do ingresso no estabelecimento prisional deverá ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Ou seja, o cara chegou ali, né? Vai fazer vários exames, corpo de delito. Se por acaso no momento do dia lá, sei lá, o IML não teve como fazer, alguma coisa assim, vai se deixar para se fazer outro dia, né? Mas ele fica preso. Não é que por causa disso ele não vai ser preso. Ele fica preso depois, em algum outro momento, depois que ele já estiver cumprindo a pena, né? Vai ser feito extrair esses dados aí dele. Parágrafo 5º do artigo 9º. A amostra biológica coletada só poderá ser utilizada única e exclusivo fim de permitir a identificação pelo perfil genético, não estando autorizada a prática de fenotipagem genética ou de busca familiar. Vamos supor que o policial tá lá, aí ele pega o DNA daquele preso, vamos ver se tem alguma outra pessoa parecida com ele. Não pode. Aquele DNA é simplesmente uma identidade. Ele tá lá e tá guardado. Se algum dia aparecer algum outro crime, né? Vamos supor que ele foi preso por matar uma pessoa. Aí anos depois, quando ele é solto, uma testemunha que estava no crime dele, né, que foi parte do processo para condenar ele, morre também. Aí pega o DNA. Aí a polícia vai poder pegar esse DNA para confirmar se bate com esses dados que já tem quando ele cumpriu pena.
Mas é só para isso, não é para estar, vamos ver, ó, se é parente do Hitler, se é parente do... Não, não é para fazer nada disso. Na verdade, essa coleta é só o seguinte, um biomédico, alguém lá, farmacêutico, vai pegar esses dados, né? Vai tabelar esses dados genéticos. Depois que tiver tabelado em dados, né? Ele vai destruir essa amostra, né? Não é preciso da amostra, ele só precisa dos dados. Vamos supor, ó, esse cara tem o DNA assim, assim, assado. E já está salvo nos bancos de dados. Parágrafo 6º. Uma vez identificado o perfil genético, a amostra biológica recolhida nos termos do caput deste artigo deverá ser correta e imediatamente descartada, de maneira a impedir a sua utilização para qualquer outro fim. É o que eu falei aqui agora. Parágrafo 7º. A coleta da amostra biológica e a elaboração dos respectivos laudos serão realizados por perito oficial, tá? Nesse caso aqui ele não está nem abrindo mais para, se não tiver perito oficial, ser uma outra pessoa, né? Não, tá só perito oficial. Parágrafo 8º. Constitui falta grave a recusa do condenado em submeter-se ao processo de identificação do perfil genético. Dentro daqui da LEP, nós vamos estudar alguns tipos de organizações, inclusive sobre faltas, né? Vamos ter faltas leves, faltas médias, né? E falta grave. Então, o indivíduo que se recusa, né? Ele vai sofrer certas penalidades grandes por se recusar por isso, tá? Vou dar uma pausa aqui rapidão, só para tomar um café e nós volta. Ok, voltamos aqui rapidão. Então vamos lá. Disposições gerais. Artigo 10. A assistência ao preso e ao interno. Assistência ao preso e ao interno. É dever do Estado, objetivando... vamos começar de novo, que eu estava fazendo outra coisa aqui. Artigo 10. A assistência ao preso e ao interno é dever do Estado. William, o que é isso, interno? Muitas vezes a pessoa possa estar no presídio, mas não possa estar condenada, sabe? Preso é depois que você está condenado, cumprindo pena. Muitas vezes você está só preso ali, aguardando os processos, né, estarem em andamento para depois sair sua pena, ou não, né? Enquanto isso você está interno. E você não pode estar junto, tá? Preso tem que ser em áreas separadas de internos. É dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Parágrafo único. Assistência estende-se ao egresso. Artigo 11. A assistência será de quê? Material, né? A assistência também poderá ser de saúde, também será de jurídica, né? Vamos supor, material. O preso precisa comer, o preso precisa de farda, né? Então isso aí vai ser material. Saúde. Dentro dos estabelecimentos prisionais vai ter lá geralmente a enfermaria e etc. Se não for o caso de ter alguma outra coisa, de algum problema de saúde que seja maior, que não tenha como resolver lá na penitenciária, na enfermaria, aí vai ser encaminhado para um hospital, né, para um profissional adequado. Setor jurídico, né, vai ser a defensoria pública. Educação, dentro dos presídios também vai ter escolas, tá? Que geralmente vai ser vai ter alguns ensinos, aí vai depender de estado para estado, né? Geralmente é obrigatório o ensino até fundamental. Se a pessoa não tem o ensino fundamental, né, o presídio vai pelo menos obrigatoriamente ceder o fundamental. E aí eu já não sei se o técnico, ensino técnico ou médio vai ser obrigatório. Que nem eu tô falando, é de estado para estado. Mas o fundamental é obrigatório. A assistência social, né? Vamos supor, vai estar lá um assistente social, tanto para auxiliar você ou a sua família. E assistência religiosa. Lembrando que o Estado é laico, né? Você não tem obrigação de seguir a religião. Mas dentro dos presídios tem estabelecimentos, se você quiser expressar a sua fé, né? Vai ter certos locais adequados lá para você estar, né, expressando a sua crença ou religião.
Ah, mas o diretor desse presídio ele é católico e eu falo que todo mundo tem que domingo de manhã tem que acordar para ir na missa. Não, não pode, tá? A religião, nesse caso, ela não é obrigatória dentro dos presídios. Assistência material. Artigo 12. Assistência material ao preso é ao interno consistirá no fornecimento de alimentos, vestuários e instalações higiênicas, né? Aqui tá passando aqui o que acabou de falar aqui, o que vai ser. Artigo 13. O estabelecimento disporá de instalações e serviços que atendem ao preso nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados a vendas de produtos e objetos e não fornecidos pela administração. Então vamos supor que o preso dentro do presídio vai ter estabelecimento para estar vendendo comida, tá? É claro, não vai ser tudo e não é todo produto, né? Que você vai chegar lá no mercadinho, vai ter uma facão, tem só alguns produtos, né? Que possam ser, né? Caso não sejam fornecidos pela administração. Assistência de saúde agora. Meu Deus do céu, sai daí, Zé Ruela. Porra, me irrita às vezes. Assistência da saúde. Artigo 14. A assistência da saúde do preso e do interno de caráter preventivo e curativo compreende atendimento médico, farmacêutico e odontológico, né? Então vai ter lá um médico, né? Vai ter uma farmácia e vai ter um dentista. Parágrafo 2º. Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhos para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento. É aquilo que eu falei, dependendo da situação do preso, né? Sei lá, o preso está com a vesícula ou está com a apendicite inflamada ou estourou, tem que ir para outro lugar fazer cirurgia. Aí vai se mover a equipe, né, de contenção ali para estar fazendo a escolta do preso ao hospital para estar fazendo todo esse procedimento. Parágrafo 3º. Será assegurado acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto extensivo ao recém-nascido. Muito bom, né? A mulher que engravidou, né? Não é porque ela está grávida no presídio que ela vai ter que se virar por conta própria, né? O presídio ele vai ser desses acompanhamentos lá, pré e pós-natal. Parágrafo 4º. Será assegurado tratamento humanizado à mulher grávida durante os atos médicos hospitalares preparatório para a realização do parto e durante o trabalho de parto, bem como a mulher no período puerperal, cabendo o poder público promover assistência integrada à sua saúde e à do recém-nascido. Isso aqui não tem muito o que falar, né? O Estado, por aquela pessoa estar sob a responsabilidade do Estado, ele vai promover tudo, né? Não é que porque a mulher não tem um medicamento, sei lá, o Estado não vai ceder tudo. Está na competência do Estado, o Estado vai ceder todos os cuidados. Inclusive quando forem dois, né? Que aí, a partir do momento vai ser ela e o recém-nascido. Assistência jurídica. Artigo 15. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados sem recursos financeiros para constituir advogado. Então vamos supor, como é que é o nome da menina, cara? A ex do Zé Felipe, Virgínia. Virgínia foi presa. Claramente que ela não vai ter, né? A Defensoria Pública não vai ter porque a coitadinha só tem 400 bilhões na conta, né? Então não é assim. Então agora a assistência jurídica vai ser dada sim, destinada a pessoas e aos internos sem sem recurso financeiro para constituir advogado. Aí esses sim vão ser, né, abrangidos pela Defensoria Pública. Artigo 16. As unidades da federação deverão ter serviços de assistência jurídica integral e gratuitas, né, pela Defensoria Pública dentro e fora dos estabelecimentos penais, né? Então
Dentro do presídio vai ter lá um setor lá da Defensoria Pública e fora também, né? Vai ter lá para a pessoa estar tendo conhecimento de como está o andamento do seu processo. Parágrafo 1º. As unidades da Federação deverão prestar auxílio estrutural, pessoal e material à Defensoria Pública no exercício de suas funções, dentro e fora dos estabelecimentos penais, né? Então, não é porque às vezes possa acontecer isso, né? O pessoal lá, os agentes penais, não quer dar auxílio, não quer dar, né, material, vamos supor, tá faltando papel, o diretor do presídio, não, vou comprar papel não vou comprar papel para pessoal da Defensoria Pública não, tenho muito mais coisa importante aqui do que para eles que estão defendendo bandido, né? Não é assim. As unidades da federação, né, tem que dar toda a assistência estrutural, material e etc, tanto fora quanto dentro dos presídios também. Parágrafo 2º. Em todos os estabelecimentos penais haverá local apropriado destinado ao atendimento pelo defensor público, né? Então vai ter um local lá reservado para o seu advogado falar com o seu cliente. Parágrafo 3º. Fora dos estabelecimentos penais serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares, sem recursos financeiros para constituir advogado, né? Parágrafo 17 da assistência educacional. Parágrafo 17, artigo 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a forma profissional do preso e do interno. Artigo 18. O ensino de primeiro grau será obrigatório, integrando-se no sistema escolar das universidades federais, né? Primeiro grau ali até ensino fundamental, na verdade. Artigo 18A. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos presídios em obediência aos procedimentos constituídos de suas universidades. É mais ou menos o seguinte, pessoal. O ensino fundamental nós se garante, nós implantamos em todos os presídios. Agora os outros nós vamos ver, né? E aí, em questão de todo do tempo, né? Vão tentando se colocar essa educação em todos os presídios. Parágrafo 1º do artigo 18A. O ensino ministrado aos presos e presas integra-se ao sistema educacional, ao sistema estadual e municipal de ensino e será mantido administrativo e financeiramente com o apoio da União, não só com os recursos destinados à educação, mas pelo sistema estadual de justiça ou administração penitenciária, ou seja, os recursos vão ser mistos, não é só a União que vai dar dinheiro para a educação, não. O governo estadual, né, e em outra parte, né, a assistência penitenciária, que é a mesma coisa, né, vão também estar dando apoio a essa assistência educacional. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino oferecerão ao preso e às presas recursos supletivos de educação de jovem e adulto. Parágrafo 3º. A União, os estados e municípios e o Distrito Federal incluirão em seus programas de educação à distância e de utilização de novas tecnologias de ensino atendimento ao preso e às presas. Normal. Artigo 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico. Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional adequado à sua condição. Artigo 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio com entidades públicas ou particulares que instalem escola ou ofereçam cursos especializados. Ou seja, dependendo, vamos supor, se tem uma escola particular que quer fazer um convênio, ou não, quero montar uma escola aí dentro do presídio, né?
a administração pública ela pode fazer essa ativação, né, de convênios para tal. Artigo 21. Em atendimento à condição... Vamos dar uma pausa aqui, depois nós voltamos para os artigos 21 e vamos conseguir o restante aqui, rapidão. Tomar uma água e volto. Beleza, retornando aqui, vamos lá para o artigo 21. Artigo 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada estabelecimento de uma biblioteca para uso de todas as categorias de reclusos, para o uso de todas as categorias de reclusos, providar de livros institutivos, recreativos e didáticos. Pai, da próxima vez eu vou abrir isso aqui no Chrome para ver se para essa frescura aqui, porque nossa, tá demais. Artigo 21A. O acesso penitenciário deverá, o censor penitenciário deverá apurar. Censor é o professor, tá? Deverá apurar o quê? O nível de escolaridade dos presos e das presas, né? Deverá apurar também a existência de curso dos níveis fundamentais e médios e o número de presos ou presas atendidos, né? Muitas vezes pode ser que não tenha espaço para todo mundo. A implementação de cursos profissionais em níveis de iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas que atendem. Vamos supor que, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que ele quer fazer um curso técnico, né? Vamos supor técnico em informática. Só que 90% dos presos não tem nenhum ensino fundamental. Não tem como fazer esse curso, sendo que a maioria não tem nem como. Não pode nem, porque no mínimo tem que ter o médio. A existência de biblioteca e as condições de seus acervos, né? Tem que ser livros, né, novos, não pode ser aqueles velhos que tá rasgando à toa. Então ele vai estar analisando tudo isso aí e tá fazendo novas solicitações. Inciso 5º. Outros dados relevantes para a aprimoração da educação de presos e presas. Beleza, vamos lá agora para a nossa assistência social. Artigo 22. A assistência social tem por finalidade amparo ao preso e o interno e prepará-lo para o retorno à liberdade. Beleza. Artigo 23. Incumbe aos serviços da assistência social o que? Conhecer os resultados dos diagnósticos ou os exames, né? Também incumbe eles a relatar por escrito ao diretor do estabelecimento os problemas e as dificuldades enfrentados pelos assistidos, né? Ou seja, aos presos. Inciso 3º. Oh, meu Deus do céu. Ai dessa porra aí. Inciso 3º. Acompanhar os resultados das permissões de saída e das saídas temporárias. Inciso 4º. Promover o estabelecimento pelo meio disponível à recreação. Inciso 5º. Promover a orientação do assistido na fase final do cumprimento da pena e do liberado, de modo a facilitar o seu retorno à liberdade. A assistência social ele sempre vai estar acompanhando aquele cara para saber como é que ele está, né? Como é que ele vai lidar no retorno da sociedade, essas coisas assim. Inciso 6º. Providenciar a obtenção de documentos dos benefícios da Previdência Social e do seguro por acidente no trabalho, né? Caso ele venha se acidentar, ou vamos supor que o cara já está saindo de lá aposentado, o cara fez um crime e entrou com 52 anos e está saindo já com 72, né? Já vai sair aposentado.
o inciso 7º aqui. Orientar e amparar quando necessário a família do preso, do internado e da vítima. Vamos supor, o cara, dois pais de família brigam no trânsito, né? Um mata a pessoa. Esse cara ele vai ser preso. Dependendo da família dele, só tem ele que sustenta a casa. Então a mulher, os filhos vão passar necessidade. Do mesmo jeito, vai ser a família da vítima, né? O marido morreu e muitas vezes o único sustento da casa era só ele. Então a assistência social ela vai estar tentando amparar. Na verdade, vou ser sincero, essa assistência aqui do Brasil é uma merda. Mas uma coisa é a prática, outra coisa é a teoria. Nós não estamos estudando para trabalhar com uma assistência social, né? Estamos só estudando para acertar na prova. Depois que passa na prova, aí é outra coisa. Então, de momento, nós precisamos saber o que a lei fala. A lei fala que, no caso, né, a assistência social vai amparar quando necessário, né? A família do preso e do interno e da vítima também, né? Assistência religiosa. Artigo 24. A assistência religiosa com liberdade de culto será prestada ao preso e ao interno, permitindo-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa, né? Ou seja, a Bíblia, ao Corão, dependendo da religião que a pessoa expressa. Parágrafo 1º. No estabelecimento haverá local apropriado para o culto religioso. É aquilo que eu falei lá no comecinho lá. Parágrafo 2º. Nenhum preso ou interno poderá ser obrigado a participar de atividades religiosas. Vamos lá, agora da assistência do egrégor. Eu vou falar, William, o que é egrégor? Egrégor é aquela pessoa que já está em fase ali de liberdade ou até 1 ano, tá? Na verdade ele vai falar aqui, né? Então vamos ler. Assistência ao egrégor. Consiste em que? Orientar e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. Para inciso 2º. Na concessão, sem necessidade de alojamento e de na concessão, se necessário, de alojamento e alimentos em estabelecimentos adequados pelo prazo de 2 meses. O que é isso? Vamos supor que o cara saiu e quando ele foi preso, vamos supor que ele tinha só a mãe. E quando ele saiu, ele não tem mais ninguém, ele não tem onde morar. Então, a assistência social, né, ela vai destinar o preso a certo local ali, né? E durante 2 meses, se eu não me engano, esses 2 meses eles podem ser prorrogados. Então eles podem se tornar 4 meses, tá? Se eu não me engano. Mas aqui a lei tá falando que é 2 meses. Então ele vai ter um local ali para dormir e se alimentar, né? Enquanto isso ele vai procurar emprego, essas coisas assim, para poder tá andando com as pernas próprias, né? O egrégor é aquela pessoa, né, que tá em fase final de cumprimento de pena, né? Geralmente está em semi-aberto ou, na verdade, ele está em regime aberto, né? Ou então ele já está solto já. E se eu não me engano, ele pode ser considerado egrégor até 1 ano, né? Então vamos lá. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2º poderá ser prorrogado uma única vez, tá? Comprovado por declaração de assistência social o empenho da obtenção de emprego, né? Então aquilo é 2 meses, mas se por acaso ele não conseguir emprego e a assistência social vê que ele está tentando, né, pelo menos, pode ser prorrogado por mais 2 meses. Artigo 26. Considera-se egrégor para os fins desta lei. Tá, agora aqui vai ler, né? Vai falar quem definiu o que é egrégor. Quem que é egrégor para os fins dessa lei? Inciso 1º. O liberado definitivo pelo prazo de 1 ano a contar na saída do estabelecimento. Vamos supor, aquela pessoa ele tem 11 meses que saiu do estabelecimento, ele é considerado egrégor, tá? Depois de 1 ano, né? Aí não, aí é pessoa comum. O liberado condicional durante o período de prova, né? Tem pessoas ali que elas vão ser liberadas, né?
por certos períodos ali, até mesmo para a prova, para saber se a pessoa vai voltar, se não vai. É como eu falei, é na reta final, eles quase no regime aberto ou semiaberto. Artigo 27. O serviço de assistência social vai colaborar com o egrégor para a obtenção de trabalho, né? Então eles vão estar lá também ajudando o cara a arrumar trabalho. Artigo 28. O trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva. Isso aqui é o seguinte, é a parte do trabalho. O preso, ele vai trabalhar dentro da cadeia, tá? Ele não pode ser forçado, mas ele é obrigado, tá? Ele é obrigado. E se ele não quiser, então ele vai entrar lá como penalidade. Vai ter algumas penalidades lá para ele lá. Mas existe trabalhos dentro da penitenciária para diversas coisas. Então vamos lá. O trabalho do condenado, como dever social, é considerado uma dignidade humana e terá finalidade educativa e produtiva. Parágrafo 1º. Eu vou logo copiar logo tudo aqui, que eu vou só passando o mouse por cima. Aplica-se a organização e os métodos de trabalho, as precauções relacionadas à segurança e à higiene, né? A pessoa ali não é porque o preso está trabalhando que não tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado sim, para ele não fugir, para ele não cometer, para ele não estar levando armas, né? Vamos supor, o cara tá trabalhando ali, tá levando ferros, tá levando coisas para dentro do presídio que ele possa transformar em arma. Não pode, né? Parágrafo 2º. O trabalho do preso não estará sujeito ao regime das considerações das leis trabalhistas. É muito comum ver nas bancas, né, quando vai nas provas, fala assim, é considerado que o trabalho do preso é considerado como CLT, e não é considerado, tá? Ele tem outros benefícios, mas ele não é caracterizado a CLT, tá? Então, ele não vai poder processar o presídio, sei lá, por serviço, por desvio de função, essas coisas assim, tá? Artigo 29. Eu vou colher o artigo 29 todo aqui, tá? Para nós agilizar para nós. Artigo 29. O trabalho do preso será remunerado mediante prévia tabela. Não é salário mínimo, é prévia tabela, tá? Não podendo ser inferior a 3/4, né, do salário mínimo. Ele não pode ser inferior a isso. E eu não sei o que é 3/4 do salário mínimo, que eu vou ver agora. O que é 3/4 do salário mínimo? É muito comum, né? Vai que a banca pergunta esse valor para você. Eu mesmo não vou saber. Considerando as informações recentes, o salário mínimo em 2026 passa a vigorar 1.518. O valor foi reajustado, que foi reajustado para 2000 e tal. Tá, quero saber o quarto. Cálculo com o valor de 1.500, 3/4, total 75. Mínimo de... Se você precisar calcular... tá, aqui ele tá falando a diferença dos dois, né? Que nós temos um salário em vigência, né, ainda, e vai entrar esse outro salário. Então, aqui em 2025, né, 3/4 seria 1.138, e em 2026, depois do aumento, né, vai ser 1.215, né? Interessante. Vai que a banca me pergunta aí, eu tô lascado. Então, se a banca perguntar que o preso não pode receber menos que um salário mínimo, tá errado, né? 3/4, tá? Parágrafo 1º. O produto da remuneração pelo trabalho deverá atender o quê? A indenização dos danos causados pelo criminoso,
desde que determinados judicialmente e não reparados por outro meio. Então vamos supor, o cara roubou um carro e destruiu. Quando ele estiver trabalhando, parte dessa remuneração aqui vai ser para restituir a vítima, tá? Vai ser para pagar os danos da vítima. Linear B, assistência à família. Vamos supor que o cara tá preso, né? Parte desse salário aqui vai ser mandado para a família também, para si, né, a família utilizar, comprar alimentos, etc. Linear C, há pequenas despesas pessoais, né? Como eu falei, dentro do presídio vai ter estabelecimentos que ele vai poder utilizar os recursos dele lá. Linear D, ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado em proporção à fixação e sem prejuízo de destinação prevista nas leis anteriores. Ou seja, né, toda a despesa que o Estado está tendo com ele ali, etc., parte desse salário vai ser também para indenizar o Estado. Mas é como está aqui falando no artigo 29, ó, ao preço de trabalho e remuneração mediante tabela, não podendo ser inferior ao salário mínimo. Onde é que está falando aqui? A indenização dos danos causados deve ser determinados judicialmente e não reparados por outro meio. Ah tá, não. Nada a ver isso aqui não. Então vamos lá, no parágrafo 2º. Ressalvado outras aplicações legais, será depositado a parte restante para a constituição do pecúlio, né, grana, poupança, em caderneta de poupança que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Então vamos supor, o cara está trabalhando, ficou lá 20 anos trabalhando, ressarciu, né, o bem que ele destruiu, ajudou. Quando ele sair lá, parte dessa grana vai estar guardada para ele também, tá? Para ele, sei lá, montar uma bodeguinha, fazer alguma coisa, ou comprar em drogas e armas e sei lá. Ai, eu não sou contra não, tá, pessoal? Na verdade, eu até apoio isso aqui, é uma ideia muito boa. E muitas vezes o cara passou anos preso, sai da prisão com a mão na frente e outra atrás. É bom de fato ele trabalhar assim, para no final ele ter alguma graninha, para não dizer que, porra, eu fiquei preso, me botaram para fora, então eu vou ter que voltar para a vida do crime, porque, né? Então é bom, porque isso aqui não tem desculpa. Pô, você tem dinheiro, arruma o kitnet, vai vendo o que você vai fazer da sua vida. Tenho certeza que com esse tanto de tempo trabalhando aqui, eu tenho certeza que o cara não deve sair com menos de 30 mil conto, né? Ah, mas 30 mil conto hoje em dia não é nada, meu amigo. Paga um kitnet aí, vai vendo o que você quer da vida. 30 mil dá pra você durar um bom tempo sem precisar trabalhar, até arrumar emprego, tá? Não que você tenha que ficar esperando o dinheiro acabar, mas enquanto isso, vai procurando, é melhor do que nada. Artigo 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho nas medidas de sua aptidões e capacidades. Parágrafo único. Para os presos provisórios, o trabalho não é obrigatório, tá? Tá aqui, ó, para os presos provisórios. O trabalho não é obrigatório e só poderá ser executado no interior do estabelecimento, tá? Então, o preso provisório, ele não sai. Ele só trabalha se for ali dentro, limpando, organizando alguma coisa, até mesmo por risco dele fugir. Artigo 32. Nas atribuições do trabalho deverá ser levado em conta a habilidade, a habilitação, a condição de pessoa e as necessidades futuras do preso, bem como as oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho. Parágrafo 1º. Deverá se limitar tanto quanto possível a artesanato sem extensão econômica, salvo nas regiões de turismo. Então vamos supor, tem certos materiais que não tem porque o presídio tá ali confeccionando. Se vamos supor um presídio no meio do Goiás ou de Minas Gerais, fabricando artesanatos de praia, sendo que Minas Gerais nem praia não tem, sabe? Então tem que ser alguma coisa que faça sentido e tenha economia.
Não adianta você botar o preço para trabalhar, sendo que aqueles produtos ali não vai ser vendidos nem comprados. Parágrafo 2º. Sai daí, o trem. Vou deixar aqui no parágrafo. Parágrafo 2º. Os maiores de 60 anos poderão solicitar a ocupação adequada à sua idade, né? Então vamos supor, dependendo do trabalho ali, se for um trabalho muito pesado, não tem como obrigar uma pessoa maior de 60, né? Ele pode exigir um outro trabalho que se adeque melhor à sua idade, locomoção, etc. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao seu estado, né? Então vamos supor, uma pessoa ali que necessite estar levando sacos e a pessoa não tem braço ou é paraplégica, não tem como, né? A pessoa fazer, tem que arrumar algum outro serviço que seja apropriado a ela. Essa parte aqui é muito interessante, rapaz, é interessante demais, que eu vou sair dessa merda aqui, sai daqui, eu... Não, da próxima eu vou tirar desse trem aqui. Artigo 33. Não, vou sair. Lamento, vou sair aqui. Vou sair e vou entrar no Google Chrome. Porque essa palhaçada aqui. Botar uma musiquinha. LEP. Nós estávamos no artigo 33, né? Vamos ver se melhora aqui também, né? Vai que não melhora nada. Aí que o problema é a configuração do computador. Artigo 33. Bom, aqui o trem do mesmo jeito. Oh, meu Deus do céu. Work today is broken. We're all working in too many disconnected apps, and it's killing team productivity. But for the first time, there's a platform that fixes it by combining everything you need. Projects, chat, and... Você imaginou se uma porra dessa me derruba por direitos autorais? Ele entra na minha aula sem autorização e daqui a pouco quando eu for postar a aula ainda quer alegar direitos autorais. De lascar mesmo. Só o áudio que nós precisamos, então vamos deixar bem... Então vamos lá, artigo 33, né? A jornada normal de trabalho não será inferior a 6 horas, nem superior a 8 horas, tá? Então pode ser 6h30, 7 horas, mas não pode ser mais de 8 horas, tipo assim, 8 horas, 8 e 1, né? Tem que ser ali 7 horas, 7h50 horas, com descanso nos domingos e feriados, tá? Então o pessoal trabalha sábado também. Parágrafo único. Poderá ser atribuídos horários especiais de trabalho aos presos designados para os serviços de conservação e manutenção do estabelecimento penal. Então vamos supor que tem certos horários ali de limpeza da noite. Eles podem colocar outros horários ali, não estipulando esses horários, né? Mas pode colocar uns horários ali no final de semana, domingo, feriado, né? Devido à limpeza. Vamos supor os presos que trabalham na cantina. Aí quer dizer que domingo e feriado todo mundo vai ficar com fome? Os presos não vai fazer comida? Não, né? Tem certos horários ali que podem ser relativizados. Artigo 34. O trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública, ou autonomia administrativa, e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Ou seja, uma empresa pública ou outra, né? Ela pode falar, não, eu vou pegar esse serviço aqui e vou pegar uns presos aqui que ao mesmo tempo ele trabalha e ao mesmo tempo eu dou um curso de culinária a ele, que ele, né, já vai pegando uma formação profissional aqui. Parágrafo
Primeiro, nessa hipótese, incumbirá a entidade gerenciada promover a supervisão à produção com critério e medida empresariais. Encarregará-se de sua comercialização, bem como os suportes, despesas, incluindo pagamentos de remuneração adequada. Tá? Parágrafo 2º. Os governos federais, estaduais e municipais poderão celebrar convênios com a iniciativa privada para implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio do presídio. Artigo 35. Os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal ou municípios adquirirão, com dispensas de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se essa venda a particulares. Então, esses produtos serão destinados principalmente para os órgãos públicos, tá? Aí, dependendo da situação, né, sempre que não for possível, né, aí vão recomendar-se a venda particulares, mas a princípio essa venda aqui é para os próprios estabelecimentos públicos. Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com a venda reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que aludem os artigos anteriores ou na sua falta do estabelecimento penal. Vamos agora aqui do trabalho externo. Então vamos lá, artigo 36. O trabalho externo será admitido para os presos em regime fechado, somente em serviços ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta, ou entidades privadas, desde que tomados as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Ou seja, o preso ele só vai poder trabalhar, tá, em obras públicas, mas dependendo da obra privada que ele for fazer, vamos supor que uma empresa privada, uma tenda da vida, pega para se fazer uma praça. Por mais que a empresa seja privada, o intuito é um fim público, que é para fazer uma praça, tá? Desde tanto, né, que seja tomada todas as cautelas, né, contra a fuga e em favor da disciplina, tá? Então não é todo lugar, vai do nada chegar e ter os caras lá trabalhando em espaço aberto, sem vigilância, sem nada, né? Parágrafo 1º. O limite máximo de números de presos serão de 10% do total de empregados da obra, né? Então, se lá tiver 100 funcionários, né, só poderá ter 10 desses que estão trabalhando em regime preso. Vamos falar mais aberto aqui. Só poderá ter 10 presos, tá? Parágrafo 2º. Caberá aos órgãos da administração, a entidades ou a empresa pleitear e remuneração desse trabalho, né? Então, beleza. Ele tá trabalhando, ok, mas é você que vai pagar. Ele tá trabalhando para você, tá? Parágrafo 3º. A prestação de trabalho à entidade privada dependerá do consentimento expresso do preso, né? Então, se o preso falar, não quero sair, vamos supor que é um cara que está faccionado, que está com medo de ser morto, né? Eu até posso trabalhar, mas se for o caso, trabalha aqui dentro, né? Mas fora não. É o que está falando aqui. A prestação de trabalho a entidades privadas dependerá do consentimento. Na verdade, é entidades privadas, tá? Vamos supor que ele fala, não, só trabalho só em entidade pública. Aí é um consentimento expresso do preso. Artigo 37. A prestação de trabalho externo a ser autorizado pela administração do estabelecimento dependerá da aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Ou seja, tem vários requisitos. O trabalho, gente, ele não é uma punição, ele é um benefício, tá? Não é, vamos supor, o pior preso do presídio, então vou te botar para trabalhar. Não é assim, não. É um benefício. A pessoa fala, a pessoa tem que ser disciplinada, né? Tem que ser uma pessoa obediente, uma responsável.
Ele não vai pegar um Fernandinho Beiramar e botar numa obra aí para sentar tijolo. Não é o caso. Tem que ser uma pessoa que eles já estão analisando ali, que a pessoa é obediente, que ela segue as regras tudo certinho. Para essas pessoas obedientes que de fato tá cumprindo a pena direitamente, eles dão esse benefício, né? Aí a pessoa vai poder, né, passar. E outra, não é só ter o benefício, a pessoa tem que ter no mínimo cumprido 1/6 da sua pena, né? Não é que a pessoa vai chegar e já vai poder ir trabalhando, né? Tem que cumprir certa parte da sua pena, né, para ter direito a esse benefício. Qualquer merda que acontecer, vamos supor, o cara xingou alguém lá no trabalho, e qualquer coisinha dessa já é cortado, já volta para o estabelecimento e não sai mais, tá? Vai ser feito outro tipo de trabalho, mas só que não externo. Parágrafo único. Revoga-se a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave ou tiver comportamentos contrários aos requisitados nos estabelecimentos neste artigo, né? Então o cara fez qualquer merda, beleza, volta pro presídio e vai trabalhar só lá dentro mesmo. Artigo 38 aqui dos deveres e direitos, quer dizer, dos deveres, dos direitos e da disciplina, tá? É muito comum o pessoal querer confundir isso. É um direito e coloca como dever, é um dever e coloca como disciplina. Vamos lá. Artigo 38 dos deveres. Vamos começar pelos deveres. O artigo 38, cumprir ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena, né? Então o preso ele tem direito a obedecer, é isso. É o único dever do preso, é isso, tem que obedecer. Tudo que ser falado tem que ser cumprido, né? Artigo 39. Constitui dever do condenado. Aí vai estar aqui. Comprometimento disciplinar e cumprimento fiel da sentença. Parágrafo 2º. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deverá relacionar-se. Não é só com o servidor não, qualquer pessoa, inclusive com seus colegas de célula ali também, tá? Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados, né? Então, na medida que possível, né? Vamos supor, Zé Ruela, filha da puta. Assim, por mais que seja um jeito diferente deles se tratar, eles podem se tratar desse jeito, contanto que seja considerado, né, questão, é um jeito respeitoso de estarem se um ou outro se respeitando, né, tá ok. Inciso 4. Conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem do presídio, né? Então é aquele pessoal ali que tá o grupinho querendo fazer baderna no presídio ou querendo fazer uma fuga ou qualquer outra coisa, quer pegar um guarda de porrada. Isso aí ele sempre tem que ter conduta oposta a isso, né? Tentar se distanciar disso aí para não dar merda para ele. Inciso 5. Execução do trabalho nas tarefas e nas ordens recebidas. Inciso 6. Submeter. Vou logo marcar tudo aqui. Inciso 6. Submissão à sanção disciplinar imposta. Então vamos supor, você fez alguma merda, o guarda te disciplinou, tem que obedecer. Não adianta vir questionar, ir pra cima, essas coisas não, senão vai dar merda pior. Inciso 7. Indenização à vítima ou aos seus sucessores, tá? Inciso 8. Indenização ao Estado, quando possível, das dependências realizadas com suas manutenções, medidas, descontos proporcionais da remuneração do trabalho. Isso aí nós já falamos lá em cima. Inciso 9. Higiene pessoal e anseio da cela ou alojamento, né? Então a pessoa tem que ter uma higienização ali, ela tem que se higienizar e deixar o seu local, né, de permanência ali, de pena, limpo também, né? Inciso 10. Conservação dos objetos de uso pessoal. Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório no que couber as disposições desse artigo. Então, nem tudo que está aqui, né, nos deveres do preso vai se aplicar no preso provisório, mas no que couber vai se aplicar a ele.
Agora vamos lá, dos direitos. O que que o preso tem direito, tá? Artigo 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Artigo 41. Constitui direito do preso o que? E aqui é um monte, tá? É a 41, né? Vai até o 42. Vou deixar aqui no finalzinho. Inclui direito do preso o que? Alimento suficiente e vestimentas, né? E vestuário, né? Não, o cara não tem só o direito de se alimentar, ele tem direito de se alimentar o suficiente, tá? Inciso 2º, atribuição de trabalho e sua remuneração, né? Inciso 3º, previdência social. Inciso 4º, constituição de pecúlio, né? Ele tem o direito de formar ali um dinheirinho dele ali também. Inciso 5º, proporcionalidade da distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. O que acontece? Tantos dias trabalhados, né, se eu não me engano, 3 dias trabalhados é descontado um dia de pena, né? Então tem isso. Também ele tem o direito a descanso, né? Que o cara pode ficar botando ali para trabalhar de domingo a domingo. E a recreação, né? Ele tem direito a um momento ali de descontração, etc. Inciso 6º, exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena, né? Então, dependendo da pessoa, ela vai ter direito a isso aqui. Vamos supor que uma pessoa está no RDD, né? Que é o regime diferencial disciplinado, né? O regime disciplinado diferencial, alguma coisa assim. Ela vai ter certo regime diferenciado, porque ela está sendo punida. Então ela não vai ter, sei lá, banho de sol. Se tiver um banho de sol, é um banho de sol bem curtinho. Então vai ter tudo isso. Aqui mais tarde nós vamos passar por isso. Inciso 7º, assistência material, saúde jurídica, educacional, social e religiosa. Inciso 8º, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Então vamos supor, pegar o Lázaro, aí toda hora o cara vai lá fazer vídeo, aqui o vagabundo dá tapa, né? Fica fazendo isso pra fazer um sensacionalismo nas redes sociais ou pra mídia, etc. Inciso 9º, entrevista pessoal e reservada com seu advogado, né? Ele tem direito a estar sozinho com seu advogado, né? Que tipo assim, ele tem que estar ali e o polícia tá do lado escutando tudo. Inciso 10º, visita do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos em dias determinados, né? Ele vai ter direito à visita ali. Esse da cônjuge e da companheira é complicado, tem que ter umas regrinhas lá. Se eu não me engano, a pessoa tem que ser casada, tá? Tem que ser no mínimo 6 meses. Não é assim não é puteiro não. Vamos supor que ele tenha dinheiro e todo final de semana ele contrata uma lá pra ir, uma garota de programa pra ir lá. Ou não, hoje essa aqui é minha companheira. Não, hoje essa, não é assim que funciona não. Tem umas certas regrinhas. Inciso 11. Chamamento nominal, né? O preso ele tem direito de ser chamado pelo nome. O preso Carlos, preso André, né? Não pode ser por apelido. Ou Mucuim, ou Carrapato, né? Ele tem o direito de ser chamado nominalmente. Inciso 12. Igualdade de tratamento, salvo quando as exigirem das individualização da pena, né? A pessoa ela tem o direito de ser tratada igual aos outros presos, a não ser se a pessoa, né, estiver cumprindo uma pena grave ou média, etc. Uma penalidade. Audiência especial com o diretor do estabelecimento. Então vamos supor que o preso ali ele está se sentindo ali ameaçado ou está sendo violentado. Ele tem direito de pedir uma audiência especial só ele e o diretor do estabelecimento. Inciso 14º. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. Então vamos supor que tem um grupinho ali, o plantão, tem certo plantão ali que sempre gosta de ir lá dar uma taca no preso. Ele tem direito lá a representar lá sobre esses abusos de autoridade. Inciso 15.
contato com o mundo exterior por meio de correspondências escritas, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Inciso 16º. Atestado de pena a cumprir, emitido anualmente sobre pena de responsabilidade da autoridade judicial competente. O que é isso? Todo ano ali vai ter um atestado ali, ó, fulano e tal foi condenado a 20 anos, ó, já cumpriu 5 anos, já cumpriu 8 anos, né? É tipo um atestado ali cumprindo, determinando ali o quanto que falta para ele cumprir, etc. Parágrafo 1º. Os direitos previstos nos incisos 5º, 10º e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante atos motivados do juiz da execução penal. É o 5, 10 e o 15, né? O que é o 5? O 5 é proporcional na distribuição do tempo para o trabalho e descanso. Isso aqui é referente a um RDD, tá? Muitas vezes o cara tá respondendo, o cara ainda é faccionado, aí isso aqui não vai ser distribuído não, porque a RDD essa questão de distribuição proporcional é um benefício. Se o cara ainda tá faccionado, ainda significa que ele ainda não está andando na linha. Aqui está falando a 10 também. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes ou de amigos. É a mesma questão. Quando a pessoa entra em um RDD, certos direitos, né, como esse aqui, podem ser cesseados. E o 15, né, contato do mundo exterior por meio de cartas escritas. Então, ok, beleza, entendi aqui. Parágrafo 2º. O preso condenado por crimes contra a mulher por razão da condição do sexo feminino, nos termos do Código Penal, podendo usufruir do direito previsto no inciso 10 em relação à visita íntima ou cônjuge. Isso aqui é o seguinte, ó. É porque aqui eu li errado, podendo usufruir, mas na verdade tem um não aqui, ó. Não podendo usufruir. Isso aqui é o seguinte, o cara, vamos supor, ele está sendo preso porque ele praticou um feminicídio. O cara matou a mulher dele. Como que futuramente ele vai ter direito de benefício do cônjuge? Vamos supor que ele tinha um amante. Aí ele matou a mulher dele. Como que ele vai ter direito a um benefício da companheira, sendo que ele já está preso por violência, por feminicídio? Então o juiz ele vai poder fazer isso aqui, ó. Não podendo usufruir do direito previsto no inciso 10 em relação à visita íntima ou cônjuge. O que é aqui o 10? Aqui, ó. Visita do cônjuge. No caso de preso por quê? Crime contra a mulher, razão do sexo feminino. Beleza? Então vamos lá para o artigo 42. Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança no que couber os dispositivos nessa seção. Então no que couber ali do pessoal ali em cima, vai se aplicar ao provisório e ao que tiver também nessa medida aí. 43. É garantida a liberdade de contrato médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatório por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar ou acompanhar o tratamento. Vamos supor, o cara é tipo um cara cheio da grana. Aí vamos supor que, né, ele tem o direito a ter um médico particular. Ele não necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser o médico do presídio, né? Inclusive é nessas medidas aqui que o pessoal muito cheio da grana consegue escapar da prisão, tá? Tipo assim, tem um cara, o médico do presídio fala que tá tudo ok. Aí vem um médico, ele contrata um médico particular dele, que isso aqui você sabe, deve ser baratinho, né? Baratinho. Aí o médico particular dele fala assim, não, olha aqui, olha, ele tá tossindo. Essa tosse é prejudicial a ele tem que cumprir essa pena em casa, ele não pode cumprir aqui por causa da tosse. Não pode ser xarope, tem que ser na casa dele, né? Aí vamos supor, tem contradição entre o médico da... aqui embaixo no parágrafo único vai falar sobre isso, né? Aí eu vou já falar do parágrafo único. Parágrafo único. As divergências entre os médicos oficiais e os particulares serão resolvidas pelo juiz da execução penal. Então vamos supor que o médico do presídio fala, não, ele vai ficar aqui, essa tossinha aí, cria vergonha, vamos tomar aqui um banho de galinha com mel aqui que tá pronto. Aí o médico, não, isso aqui é gravíssimo, gravíssimo. Houve ali uma discordância, né? Vai ser levado isso tudo ao juiz
e o juiz da execução penal vai analisar. Fala, não, ele vai cumprir essa pena, né, em residencial. Como é que fala? Cumprir pena em casa, né? Tem um nome específico para isso. Esqueci agora, gente. Mas geralmente ele vai poder cumprir essa pena em casa, né? Ou também vai... Ou o juiz da execução pode entender que não, a tocinha não, vai ficar preso mesmo. Ou então os dois, né? Vamos supor, antes de chegar no juiz, pode ser que até o próprio médico, né, entenda, ó, de fato essa tosse aqui, o médico oficial entenda, não, vamos supor que essa tosse é uma tuberculose. É um vírus que vai poder contaminar até os outros internos ali. Então vamos supor que até o médico oficial que vai pedir ao juiz da execução penal, não, pede para esse cara se recuperar em casa, né? Faz a medida, né? Prisão domiciliar, esse é o nome que eu queria. Faz a medida de prisão domiciliar, porque se ele ficar aqui é prejudicial até para os outros internos. Vamos agora aqui para a parte das disciplinas, né? Artigo 44. A disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direito e o preso provisório, né? Então todo mundo que estiver lá, ó, tá submetido aqui a essas regras aqui. Artigo 45. Não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior prévia legal ou regulamentação. Então vamos supor que os presos estão gritando lá, fazendo baderna, e não existe lei. Vamos falar, Flamengo, e não existe lei de silêncio, de nada. Então não tem como o policial chegar lá, vou aplicar uma pena aqui por escrito aqui, porque vocês estão fazendo baderna. Se não existe uma lei, né, tem que existir uma lei ou uma norma interna lá que caracterize isso como falta. Senão, não vai ser. Não adianta o policial inventar da cabeça dele. Inciso 1º. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral dos condenados. Vamos supor que o presídio está pegando fogo e os policiais falam, não, todo mundo vai lá e pega água e apaga o fogo, né? Eles não precisam se colocar em perigo em ordem dos policiais. Se é uma ordem que coloca em perigo a integridade física deles ou moral, vamos supor que o policial fala assim, não, coloca uma garrafa aí e começa a dançar na boquinha da garrafa que eu vou gravar aqui para ver o tanto que, sabe, vai contra a moral do preso. Parágrafo 2º. É vedado um emprego de cela escura. Não tem aqueles filmes lá que o preso muito desobediente fica caçando conversa lá, o pessoal pega e joga lá na solitária, uma cela escura. É vedado isso aqui. Vai ter certos tipos de punições, sim, mas aqui, como vocês podem ver, é claramente, né, é vedado isso aqui, ó, é vedado o emprego de cela escura. Parágrafo 2º. São vedadas as sanções coletivas. Vamos supor que tava todo mundo fazendo, na cela 2, tava todo mundo fazendo zoada. Aí chega o policial e fala assim, vocês estão fazendo zoada, né? Então tá bom, vou deixar todo mundo de disciplina aqui. Não é assim. Não pode sanção coletiva. Artigo 46. O condenado ou denunciado no início da execução da pena ou da prisão será cientificado das normas disciplinares. Então vamos supor, o cara começou a cumprir pena ali, o pessoal do presídio vai lá e vai notificar, nós temos isso aqui de pena, isso aqui você não pode fazer, isso aqui você pode, isso aqui se você fizer, é pena leve, isso aqui é pena média, isso aqui se você fizer é pena grave. Então o pessoal vai comunicar ele, até mesmo para muitas vezes ele não cometer uma coisa sem saber que é uma falta. Como é que a pessoa pode saber que uma coisa é falta, sendo que ninguém falou para ele se era falta ou não?
Artigo 47. O poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade será exercido pela autoridade administrativa, conforme os dispostos regulamentares, né? Aqui a autoridade administrativa, você sabe, né? Os ICM não, é o VPT, né? É o policial penal, é tudo isso aí. Artigo 48. Lembrando, gente, que isso aqui não é uma aula muito aprofundada, tá? Eu só tô lendo os artigos aqui, fazendo alguns comentários para você ficar melhor de absorver isso. Mas futuramente eu vou fazer uma aula muito mais detalhada do que isso aqui, tá? Isso aqui é só mesmo para quebrar o galho. Porque daqui a alguns 2-3 meses vai ter alguns concursos, né, de polícia penal aí, Minas Gerais, Espírito Santo, o Tocantins. Então, de momento, nós temos que acelerar essa porra aqui. Artigo 48. Na execução das penas restritivas de direito, o poder disciplinar será exercido pela autoridade administrativa a que estiver sujeito o condenado. É claro, né, o policial. Parágrafo único. Na falta grave, a autoridade representará ao juiz da execução penal para os fins do artigo 118, né? E aqui vai estar falando os artigos aqui. Vamos supor, o preso lá tá xingando lá, fala: seu corninho, vem aqui pra dentro, eu vou quebrar esses policial. O policial vai anotar e falar: ó, fulano de tal, ó, tá falando isso aqui, ó, fulano de tal, isso aqui vai ser um agravo na pena dele, tá? Vários benefícios, várias outras coisas. Se não, dependendo da situação, até de ter outra ação penal em cima dele, né? Dependendo da ameaça, né? Ou calúnia. Então, isso tudo aí vai ser... É como os policiais penais falam, né? Qualquer coisa que o preso olhou feio pra você, vai botar na ponta da caneta. Que aí o cara já fica assim: não, que isso, doutor? Não entenda mal. Vamos lá, a parte mais importante aqui agora, tá? Eu vou ler essa parte 2 vezes. Eu vou ler aqui, vou parar no artigo 50, vou mandar essa aula, vou subir essa aula, tá? Depois eu vou voltar aqui dessa parte aqui de novo e vou reler, porque são partes muito importantes aqui, tá? Das faltas disciplinares, tá? Então vamos lá aqui, artigo 49, né? As faltas disciplinares classificarão-se em leves, média e grave. A legislação local especificará as leves e média, bem assim as respectivas sanções. O que é isso? A legislação federal, que é a LEP, ela fala o que é legislação grave. Ó, para ser grave o cara tem que fazer isso e isso. Agora uma ação leve vai depender de cada estado. Vamos supor que o cara está estudando da Polícia Penal de Minas Gerais, ela pode fazer uma sanção, uma legislação lá explicando o que é uma média e leve, tá? Então é isso que está falando aqui. Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Então vamos supor, o cara tentou fugir, mas não conseguiu fugir. Meu amigo, vai ser punido como se ele estivesse fora. Vai ser punido como se ele tivesse fugido, né? A tentativa aqui é punido como consumada. Artigo 50. Lembrando que nós vamos finalizar aqui no 50. Vamos voltar de novo relendo do 49, tá? É só para subir. Nós vamos tentar colocar aqui umas 3 aulas nós ler 50 artigos, corta, né? Ler 50 artigos, corta. Que muitas vezes você possa entender bastante da de LEP. O único crime que você possa não estar entendendo é do artigo 1º até o 50. Então você vai ver só essa aula. A dificuldade que eu tenho é do artigo 100 até o 30. Então você vai pegar, né, da aula 100 até a aula 150. Essas coisas assim. Artigo 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, inciso 1º, incitar ou participar de movimentos para subverter a ordem ou a disciplina, né? O cara tá ali fazendo baderna, vai morrer, vai morrer, tá lá fazendo bagunça, meu amigo. Falta grave, tá? Inciso 2º, fuzil, né? É como eu li ali em cima, a tentativa também é consumada como se fosse a tentativa como se fosse consumada. Então, fuzil ou tentou, né? Grave. Inciso 3º, possuir indeterminadamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outro. Vamos supor que o cara começou a escavacar ali com a unha
até encontrar algum metal da estrutura, né, ali da coluna. Aí vamos supor que ele forçou ali e conseguiu quebrar aquela barra de ferro do metal da coluna, né? E aí ele faz aquilo ali como se fosse um punhal, né? Pra, dependendo da situação, ele tá punhalando alguém, tá matando alguém. Ou seja, se ele for pego com isso, né? Aqui, ó, possui indevidamente, né? Instrumento capaz de ofender a integridade física de outro. Aqui ele tá falando indevidamente que muitas vezes o cara possa trabalhar na cozinha, né? Vai que o policial chega na cozinha, ele tá com a faca. Ô, você tá... Não, não é assim, né? O cara já trabalha lá, né? Ele precisa da faca. Agora, se ele conseguir esconder a faca ou qualquer outro objeto, né? Indevidamente, aí sim vai se enquadrar nessa pena aqui que é grave. Nessa falta, na verdade, né? A pena ele já tá cumprindo. Promover acidente de trabalho. Então o cara muitas vezes ele, né? Fala, vou ver se eu consigo cumprir essa pena em casa. E ele provoca um acidente com ele mesmo ou com terceiros, né? Propositalmente. Ó, vou ler aqui. Provocar acidente de trabalho. Provocar. Se você for provocar, tem que ser propositalmente. Não tem como você provocar acidentalmente, né? Você acidentou, você não provocou. Descumprir o regime aberto às condições impostas. O que acontece? Você está no regime aberto, né? E aí você ainda está cumprindo certas determinadas sanções. E aí você sai e não volta. É uma coisinha simples, né? Inobservância os deveres previstos nos incisos 2 e 5º do artigo 39 desta lei. O que está falando lá no 2 e no 5º do 39? 2 do 5º do 39 está falando o seguinte, ó. Obediência aos servidores e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar, né? E o 5º está falando executar os trabalhos, das tarefas e as ordens recebidas. Então, beleza, está falando assim, ó. Tem que receber, tem que obedecer às ordens e recebidas do trabalho, né? E respeitar os servidores. Se pagou de doido aqui, querer pagar de doidão, aí vai ser penalizado aqui como uma falta grave. Inciso 7º. Tiver em sua posse utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar que permita a comunicação com outra preso ou com o ambiente externo. Como tá falando aqui, ó, não é só rádio não, é telefone, rádio ou qualquer outro similar, né? Sei lá, o cara pegou o sapato ali, uma gambiarra no sapato ali, conseguiu fazer sei lá, amarrou vários cadastros e fez um telefone de fio. Não tem aqueles telefones com fio? O pessoal faz com copo. Meu amigo, transmitiu comunicação para a área externa, pena grave. Recusa submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Vamos supor, o cara está preso, possivelmente por estupro. Não necessariamente ele precisa estar preso por estupro, né? Lá em cima vai estar falando quais são os crimes, né? Mas simplesmente ele se nega, não vou deixar e pronto. Falta grave. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se no que couber ao preso provisório, tá? Pessoal, essa aqui vai ser a nossa primeira parte, né? Finalizamos aqui, infelizmente, 1h30. Quer fazer algumas questões? Não, vamos deixar para fazer questão no final, tá? Então, é isso. Vão no banheiro, bebam água. É sacanagem, né? Ir no banheiro beber água. Vão no banheiro, né? Faça o que vocês quiserem no banheiro. Depois vão lá, em outro canto, na cozinha, tomam uma água. Relaxe um pouco a cabeça, né? Fale com sua mulher, brinque com o cachorro, criança. Depois, volte aqui para nós continuarmos nossa aula, né? Lembrando que dependendo da situação, se você ficar com a mente muito se concentrando muito, sua mente vai ficar muito pesada e certas coisas aqui você não vai entender, tá? Então vai lá e volta aqui depois.